Hello, gorgeous moms! Hello! Mais uma vez, como prometido, estou aqui na terça-feira. A gente, mãe, dá um jeito com questão de horário, né? Às vezes não sai bem como nós planejamos, mas a gente chega aqui. Eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando? Como que é engraçado. Porque quando é pai, né? Por mais que seja um paizão, um pai super presente, um pai participativo, um pai que se empenha, né? Um pai que faz o papel de pai, como meu marido é. Quando é o pai que tem um compromisso marcado no trabalho, alguma coisa assim, o pai consegue ir porque a mãe dá um jeito, né? Mas quando a mãe tem um compromisso marcado e o filho tem algum imprevisto, não é igual. É diferente, sabe por quê? Porque o pai continua indo pro trabalho, a vida dele continua fluindo normal, e a mãe que tem que atrasar o seu compromisso. Ou seja, o pai não atrasa o seu compromisso, mas a mãe atrasa. Mesmo sendo um excelente pai, mesmo sendo um pai presente, mesmo fazendo o papel de pai, igual meu marido faz. Mas mãe é mãe, né? Mãe nunca vai ser pai. Então, essa que é a questão. Mãe nunca vai ser pai. Bom, eu tô aqui, desse jeito aqui, com essa cara limpa. E olha só, propositalmente, coincidentemente ou propositalmente, vai saber, eu coloquei essa blusa que tá escrito assim: I'm silently correcting your grammar. Eu estou corrigindo a sua gramática silenciosamente. Eu estou te avaliando enquanto você tá falando. Eu tô vendo seus erros aqui. Porque isso tem tudo a ver com o nosso tema que eu vou falar hoje, né? Toda terça e toda quinta, o horário correto é 9h30 da manhã, eu venho aqui falar pra vocês. Na terça-feira eu venho falar sobre English Class for Moms, ECM. E aí eu dou dicas pra mães, como que a mãe pode ela mesma se desenvolver. E toda quinta-feira eu venho falar sobre USA, Ultra Simple Activities. Atividades super simples pra gente fazer com a criança. Então, terça-feira eu foco mais na mãe e quinta-feira eu foco mais na criança. E aí, hoje a gente vai falar sobre como perder o medo de falar inglês. Essa dica que eu preciso dar pra muita gente. Muita gente me pergunta. São dicas valiosíssimas de anos de experiência, de estudos, de mestrado, de campo de batalha, de sendo professora de criança, de sendo mãe de criação bilíngue, de estar aqui no Instagram, que muita gente me pergunta essas dicas. Eu acho que eu posso ajudar vocês com muita informação. Ontem foi ao ar a primeira aula da nossa jornada Fluência em Família, um evento 100% online, 100% gratuito. Ainda está disponível para você assistir a aula 1. Se você ainda não viu, vai lá assistir, que eu tô te contando como é que funciona esse esquema de mães aprenderem inglês do zero até chegar à fluência junto com os seus filhos enquanto criam filhos bilíngues. Eu já dei a aula 1 lá e vai sair do ar semana que vem. Então é bom vocês assistirem. Serão uma série de aulas gratuitas. Se assistir a hora que você puder. E a primeira já tá no ar, tá no link da minha bio. Se você não foi lá, vai lá e vai assistir pra você ver. Então, hoje a gente vai falar como perder a vergonha, o medo de falar inglês. É medo mesmo, né? Porque mistura uma vergonha com medo, com uma falta de graça, com um perfeccionismo excessivo. E a gente sai botando culpa em todo mundo. A gente bota a culpa no nosso sotaque, a gente põe a culpa que eu não consigo ter tempo para aprender, a gente coloca a culpa que eles falam rápido demais, a gente coloca a culpa de que a metodologia que eu estudei não é legal, a gente coloca a culpa em um monte de coisa, né? Mas a gente tem que olhar para si, a gente tem que olhar para dentro e ver o que eu posso fazer. Porque fazer o nativo falar mais devagar eu não consigo, eu não tenho controle sobre isso. Fazer a professora, o cursinho de inglês, me ensinar de forma, da metodologia que eu escolhi, eu não consigo. Já passou, já fiz aula de inglês, já acabou, não tem como. Fazer eu ter tempo junto em meia maternidade também não é uma coisa que eu tenho controle. Então eu tenho controle sobre mim. Então, o que eu posso mudar em mim que se adapta a todas essas coisas para eu perder o medo e perder a vergonha de falar inglês? Primeira coisa que eu quero falar, que eu quero contar pra vocês e comentar, vocês já devem ter percebido. Quem já tentou falar inglês aí, quem já tentou viajar, quem já tentou falar com o nativo, quem já tentou escutar uma série, quem tentou conversar sozinho e não conseguiu, travou, vocês podem perceber
que quando a gente muda o idioma, quando a gente fala em inglês ou espanhol, ou quando a gente fala num idioma que não é nosso, numa língua que não é nossa, é muito difícil a gente conseguir ser a gente mesmo. É muito difícil eu conseguir manter o meu senso de humor, manter o meu afeto, manter minhas brincadeiras, manter meu espírito, manter minha inteligência. É muito difícil eu ser eu mesma pura num idioma que não é o meu. Mas o que a gente tem que ter em mente e saber é que isso não é só com você que acontece, comigo também acontece, com todas as pessoas que estão aprendendo outra língua, outro idioma, isso acontece. Então, quando você está aprendendo um idioma que não é seu, você tem dificuldade de se expressar. Você tem dificuldade de fazer piada, de fazer gracinha, de ser tão engraçadinho como você é, ou de ser tão expansiva como você é, ou de ser tão carinhosa como você é. Você fica uma pessoa diferente. A princípio, soa falso. Mas não é falsidade, é porque você ainda não está adaptado a isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver isso, falar fofinho, quando você fala fofinho com seu filho, sabe? Ah, vem cá com a mamãe, você quer colinho? Você quer colinho? Tem dodói aí? A gente não consegue fazer isso em inglês, em outro idioma, por enquanto. Por quê? Porque a gente não está acostumado, não é parte da nossa rotina, não é tão familiar, não é tão confortável quanto é em português. E isso acontece com todos os brasileiros que estão aprendendo inglês. No primeiro momento, a gente não consegue ser a gente mesma. A gente não consegue falar, fazer e todos os gestos e barulhos, tudo que a gente queria fazer. A gente não consegue falar, vem cá, neném da mamãe, amorzinho. A gente não consegue falar isso, porque isso é bem português mesmo. Tem muita coisa, inclusive, que muita mãe me pergunta. Por exemplo, você quer mamar? Mamar na mamãe. Eles não usam lá nos Estados Unidos, lá nas línguas americanas, eles não têm uma palavra ou uma expressão tão fixa, que expresse tanto isso. Você quer meu colo? Você quer mamar? Eles falam assim, vem com a mamãe. Esse colo deles, o lap, ele significa mais o colo de sentar no colo quando a criança é maior. Não é aquele colo de aconchego, de abraço, de carinho. Porque tem diferenças culturais. O brasileiro é muito mais afetivo. O brasileiro dá muito mais mamar no peito. As mães americanas têm a cultura, no geral, o costume de introduzir a fórmula, a mamadeira muito mais cedo, de não amamentar tanto tempo, porque a licença maternidade não é tão grande, de trabalhar, voltar a trabalhar muito rápido, de ter essa vida ativa que não pode cuidar tanto dos filhos. Os filhos ficam em creche em tempo integral, é o costume, é a cultura. Então, por causa disso, por causa desse costume, tem palavras que a gente fala aqui no Brasil que não tem correspondentes exatos nos Estados Unidos, na língua inglesa, por exemplo. Quer colinho da mamãe? Eles falam como se fosse vem com a mamãe. Mas o colinho, isso de pegar, não tem, não fala isso. Quer mamar? Mamar na mamãe? Eles não falam isso, eles usam amamentar, alguma coisa como breastfeed. Você quer amamentar? Não fica tão carinhoso, não fica tão afetivo, não fica tão perto. Então, tem essas diferenças culturais que também impedem que a gente seja exatamente como a gente é em português e em inglês. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Você não, a princípio, com certeza, e depois, enquanto você já estiver bastante fluente, muito provavelmente você não vai ser exatamente a mesma pessoa. Tem gente que fala que é mais engraçada em português, tem gente que fala que é mais afetiva em português, tem gente que fala que em inglês consegue ser mais expansiva. Isso depende da pessoa. Então esse é o primeiro ponto. E para resolver isso, o que a gente tem que fazer é o seguinte: trazer o inglês para a nossa vida. Se você fizer um cursinho de inglês, uma aula de inglês online, ou for autodidata, estudar uma vez por semana. Opa, o celular caiu aqui. Se você estudar uma vez por semana, 2 vezes por semana e pronto, você estuda segunda e quarta de 9 às 10 da manhã. Muito provavelmente você vai continuar por muito tempo com esse medo de falar inglês, com essa vergonha de falar inglês. Por quê? Porque você não está acostumada, você não está familiarizada. Então eu preciso te dizer que é preciso trazer o inglês para sua rotina. É preciso se familiarizar com o inglês. Como? Estudar todo dia e ficar lá assistindo aula? Não, eu falo isso todo dia. O que você precisa fazer é uma música em inglês,
Canta desafinado, mas canta a letra certa. Canta lendo. Música infantil em inglês. Uma brincadeira em inglês. Você pode pôr uma série em inglês com legenda em português. Depois com legenda em inglês, a mesma série. Você pode escutar um podcast infantil ou um podcast muito simples para começar que chama But Why. É um podcast que fala de crianças em inglês, muito fácil de entender. Você pode escutar vídeos no YouTube, você pode ler livros, você pode ler livros de adulto, você pode ler um livro, por exemplo, O Pequeno Príncipe, que você ama, já leu 1000 vezes, já sabe a história de cor. Compre ele em inglês e vai ler em inglês. Ou você pode ler um livro infantil em inglês, que tem 10 páginas, uma frase em cada página. Ou então ler Os Três Porquinhos, que você já está cansado de saber a história, só que em inglês. Então, traga o inglês para sua vida. Um livro, uma historinha de adulto ou de criança, um vídeo, um filme, um podcast, uma musiquinha, tem um monte de coisa. Coloca o menu do seu celular em inglês, coloca o seu Gmail em inglês, o menu do Gmail, o menu do seu Google Drive e vai convivendo com pessoas. Entra no Instagram, entra em comunidade de pessoas que gostam e querem aprender inglês do zero, assim como você. Deixa eu te contar uma coisa. No Brasil, nós estamos aqui no Brasil falando para mães brasileiras. No Brasil, 95 a 98% das pessoas não falam inglês. Não são fluentes, não sabem nada de inglês. Não conseguem se comunicar em inglês. Ou seja, 95%, vamos ser otimistas, um pouco 95% das pessoas não falam inglês. Isso significa que 5% dos brasileiros falam inglês, ou seja, é muito pouco, é pouquíssima gente que fala inglês no Brasil. A gente pensa que é muita gente, a gente pensa que é privilégio nosso não falar inglês, mas não é não. No Brasil, 95%, 98% das pessoas não falam inglês, ou seja, 2%, 5% das pessoas no máximo conseguem se comunicar em inglês, ou seja, você faz parte da grande maioria do Brasil. Ou seja, tem muita gente que não fala inglês, tem muita gente querendo aprender inglês, tem muita gente que já se ligou que precisa ter inglês para você trabalhar, precisa ter inglês para você ter sucesso no mercado de trabalho, precisa ter inglês para você se virar, para você viajar, para você ir para o mundo, para você prevenir doenças. O seu filho tem que falar inglês, seja agora, seja entrando no cursinho, seja mais cedo ou mais tarde, tem, todo mundo sabe dessa importância. Então você faz parte de um grande número de pessoas que querem aprender inglês, porque ninguém fala, Deus me livre aprender inglês. Ou a pessoa não se atinou para isso, ou a pessoa quer muito aprender inglês. Então junte-se a essas pessoas, procure comunidade. A gente tem uma comunidade no Facebook, a gente tem grupo no Telegram, a gente tem um Instagram de pessoas que querem, de mães que não sabem nada de inglês e querem aprender inglês junto com os filhos, assim como você. E você vai conviver com essas pessoas e vai falar muito em inglês, muito sobre inglês, vai trocar ideias, trocar atividades. Eu tenho muitas alunas assim, e você vai trazer o inglês para sua vida sem nem perceber, de forma leve, além do estudo que você vai fazer. E outra coisa, não é só com brasileiros que isso acontece, tá? O francês que vai aprender português também não consegue ser ele mesmo. Pensa num gringo, ele não é travadão, ele não é meio fora de contexto, ele não fala umas coisas meio nada a ver, ele não faz umas caras que finge que entende, mas não entende nada, só faz aham. Eu atendo mães japonesas, só falam japonês e pouquíssimo de inglês. Então, na hora de fazer as reuniões de escola das crianças, eu vou conversar com as mães e eu falo em inglês, que é o mais próximo do que a gente consegue se comunicar. E elas entendem muito pouco. Então, elas só ficam assim durante 30 minutos da reunião. E às vezes eu falando uma coisa ruim, uma coisa chata, e ela fala... Por quê? Ela não sabe como reagir, ela não sabe como se manifestar. Em japonês é outra coisa que ela faz, é outro barulho que ela faz. Ela está muito mais confortável escutando. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente está aprendendo inglês, a gente tem que arriscar. A
A gente tem que falar sem medo igual a criança. É isso que eu falo todos os dias aqui. A criança aprende muito mais rápido porque a criança fala sem medo. Ela não tem medo de errar, ela não tem medo de inventar a palavra, ela não tem medo de ter sotaque, ela não tem medo de pronúncia errada, ela não tem medo de falar uma palavra que não tem nada a ver com o contexto, ela simplesmente fala o que vem na cabeça dela. Ela não tem medo de misturar português com inglês e é por isso que aprende. A gente tem que aprender com as crianças nesse sentido. A gente tem que ser mais criança na hora de aprender. Na hora de aprender inglês, na hora de aprender qualquer outra coisa. Tá aberto para isso, não deixar barreiras, deixar o inglês entrar e botar a cara no sol, sem ter medo de errar. Mas mesmo assim, você tem que saber que muitas coisas que você quer dizer não serão ditas em inglês. Quando você está convivendo nos Estados Unidos, falando nos Estados Unidos, você quer fazer um comentário, mas muitas vezes você não fala nada, você fica calado porque você não sabe como fazer esse comentário. Você não sabe como que a pessoa vai receber. Então, uma dica que eu indico pra gente começar também, quando a gente está aprendendo inglês, é aprender os barulhinhos. O que é os barulhinhos? As anchor sentences, anchor words, as palavras âncoras, que são as que vão dar um pouco de continuidade para o assunto, para mostrar que você está entendendo, para mostrar que você está, entendo, mas eu não consigo opinar muito porque eu não tenho muito inglês, mas eu tô te entendendo. Então, tem vários barulhinhos, principalmente quando a gente está com criança, tipo, ok, it's okay, I know. Então, são palavras curtas que os americanos, os canadenses, os australianos, a língua inglesa fala muito, que a gente pode aprender para mostrar que a gente está entendendo, mesmo sabendo que nós não vamos conseguir nos expressar exatamente como queríamos. Porque nós não temos essa língua tão natural. E isso acontece comigo também. Muitas vezes eu quero fazer uma piada, eu quero fazer uma gracinha, um trocadilho, que eu tenho muito isso em português, mas em inglês eles não entendem, ou não tem palavra suficiente para fazer isso, ou eu entendo e eles ficam lá boiando. É normal. Então aprender esses barulhinhos, essas onomatopeias com as crianças. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, faz alguma coisa errada, fala Aqui no Brasil a gente não fala a gente fala não, tira a mão daí, né? Lá a gente fala ou então cai uma coisa no chão, a gente fala upsi daisy. E a gente pode falar, mesmo falando português com a nossa criança, esses barulhinhos, a gente pode fazer essas onomatopeias, a gente pode fazer em inglês, bater na porta, knock, 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 é bater, é o verbo bater. Aí você fala knock, é o verbo bater, enquanto bate na porta. Knock, knock, knock. Então, olha só, você vai fazendo esses barulhinhos, ou então, yummy, yummy, delicious, yummy, yummy. Que delícia, yummy, yummy for my tummy. Então, são coisas pequenas que a gente pode começar a falar pra gente mostrar pra pessoa que a gente tá entendendo. Muitas vezes a gente não consegue ter vocabulário, mas nós estamos entendendo. Porque a gente entende primeiro pra depois falar, não é isso? Então, por isso que eu falo pra gente trazer o inglês pra nossa vida, porque o mais importante é ouvir. O mais importante de tudo é ouvir. Escuta isso que eu tô falando. O ser humano tem 4 habilidades: ler, escrever, falar e ouvir. Ouvir é por onde a gente deve começar. Então escuta muito, põe muita música, fala muito, escuta você falando, escuta outros nativos falando, série, vídeo, lê em voz alta. Isso aí vai te dar input. Input é o que entra. E isso é que o cérebro assimila primeiro. As coisas que entram. Logo, só depois que a gente vai fazer o output. As coisas que saem, que é, por exemplo, falar, que é, por exemplo, escrever. Primeiro vem ler e ouvir, e principalmente ouvir. Então, ouvir é a chave de tudo, é o segredo de tudo, o maior segredo para você conseguir se familiarizar e falar inglês. Ouve, 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 ouve muito. Ouve, mesmo que seja a sua própria voz. Você lendo um texto, mas ouça, que é isso que vai te dar mais segurança para você falar inglês. Outra dica que eu te dou: aprenda uma frase, assim como eu fiz, que eu já expliquei aqui, assim como eu fiz em francês. Quando eu fui para Paris, eu queria só falar francês, eu estudei francês, mas é claro que o meu francês não é tão
fluente, tão bom quanto o meu inglês, que eu falo todos os dias da minha vida, que eu trabalho com isso. Então eu queria falar em francês em loco, não queria falar português. Então eu aprendi muito bem uma frase que era assim: eu estou aprendendo francês. Você tem paciência de me ajudar? Essa frase, eu estou aprendendo francês. Você pode me ajudar? Essa era a primeira frase que eu chegava e abordava os nativos. Eles abriam um super sorriso, ficavam felizes de eu estar fazendo esforço para aprender a língua deles e para falar como eles. Então, quando você aprende, outra dica é você aprender quando você for viajar, quando você for falar para o nativo, já deixa claro isso. I'm learning English. I am still é ainda. I am still learning English. Eu ainda estou aprendendo inglês. I am still learning English. Can you help me? Você pode me ajudar? Can you be patient? Você pode ser paciente. Can you be patient? Can you help me? Então decore e grave essas frases que você for falar com o nativo, ou com o professor, ou com alguém que fala inglês, ou se você for viajar, e a pessoa já vai desarmar, já vai se abrir e querer te ajudar e fazer esforço para te entender. Então, I'm still learning English. Can you help me, please? I'm still learning English. Can you be patient, please? Ou então, frases chaves, por exemplo. Can you speak slowly, please? Você pode falar mais devagar? Can you speak slowly, please? I'm still learning English. Eu ainda estou aprendendo inglês. Você pode falar mais devagar? Então, se você domina essas frases, decora essas frases bem feitas e começa com elas já. E aí a pessoa vai ter abertura, o nativo, o professor, na aula de conversação, e vai ter paciência para te ouvir, para te ajudar, para falar mais devagar e para conversar com você. Então isso é uma ótima dica também quando você está aprendendo. Isso tudo é no começo, porque essa vergonha, esse medo de falar inglês é só no começo. Depois que você se sente segura, que você já trouxe o inglês para si, que você já conversou algumas vezes com nativos, já errou muito, já acertou muito também, já deu muita gafe, muita manota, você começa a ficar mais segura e começa a ter mais coragem de falar. Mas outra coisa eu vou contar pra vocês. A vida inteira você vai estar aprendendo inglês. Assim como você vai estar aprendendo português. Até hoje eu aprendo palavras, eu aprendo sons, eu aprendo pronúncias. E até os americanos mesmo, até os americanos mesmos, eles conferem a pronúncia de várias palavras antes de falar. Porque o inglês, ele realmente é pegadinha. Ele realmente é tricky. Ele realmente não é... A gente não fala como está escrito tudo, as letras que estão escritas. Tem sons muito diferentes do português, muito diferente do que a letra produz. Se uma letra junta com a outra, forma um outro som diferente. E eu costumo falar do GH. O G tem som de G em inglês. E o H tem som de R em inglês. Quando junta o GH, faz um som de F na palavra enough, por exemplo. Então é muito confuso, é difícil. Os professores, os linguistas, os americanos, a gente sabe que é difícil. Então a vida inteira você vai estar errando pronúncia, vai estar errando, faltando vocabulário, você não vai estar conseguindo achar a palavra que expressa, que é a famosa saudade, por exemplo. Saudade tem em português, mas não tem em inglês, uma palavra que expresse realmente o que é saudade. Tem eu sinto sua falta, que é parecido, mas não tem saudade. Por quê? Porque culturas diferentes. O brasileiro é mais afetivo, é mais pegajoso, é mais receptivo. Joane, good morning, Joane, welcome. Então, o que a gente faz? Então a gente vai aprender esses barulhinhos, onomatopeias, a gente vai trazer o inglês para se familiarizar com a gente vai aprender essas frases de can you speak slowly, please? Can you help me, please? I'm still learning English. Can you help me, please? E saber que se fosse eles no seu lugar, eles também estariam sem jeito, sem graça, sem conseguir se expressar. Muitas vezes só isso acontece com todo mundo, com todos os seres humanos. Isso é natural. Então, abre para a pessoa que você está aprendendo, pede ajuda que com certeza a pessoa vai ser
receptiva. E outra coisa, a gente tem que saber que mesmo quando a gente está no nível intermediário de inglês, mesmo quando a gente já fala alguma coisa, já decorou algumas frases, quando a gente vai para o campo de batalha, falar com um nativo, ou viajar, fazer uma compra numa loja nos Estados Unidos, ou conversar com um professor, muitas vezes é normal, é comum, é esperado, que mesmo quando você já consegue entender tudo de inglês, mas quando a pessoa está falando com você, você muitas vezes vai perder muita coisa, não vai entender muita coisa que ela está falando, pensando na próxima frase que você vai falar. Traduzindo, conferindo, corrigindo mentalmente, você gasta um tempo. Enquanto você está gastando esse tempo, traduzindo, corrigindo sua pronúncia, ficando seguro, escolhendo palavras, a pessoa está falando com você e você está perdendo o que ela está falando. Isso é normal, isso acontece com todo mundo, isso faz parte do processo de desenvolvimento. Primeiro você não entende absolutamente nada, depois você só fica apertado, depois você solta umas palavras ou outras, só umas palavras-chave de vocabulário, por isso que eu falo para começar por vocabulário, porque você consegue falar as palavras-chave, depois você começa a fazer frases mesmo, mas tá um pouco inseguro ainda, então você fala, mas você perde o que a pessoa tá falando. Normalíssimo também. Pede pra falar mais devagar. Fala, olha, peraí que eu tô pensando. Às vezes você vai perder mesmo, vai tentar recuperar o assunto com o bonde andando. Vai, só vai. Tudo isso é normal. Tudo isso faz parte do processo. I'm gonna drink some water. Tô bebendo uma água aqui pra dar uma umidificada. Outra coisa que eu anotei aqui pra vocês é deixar, outra dica importante quando a gente tá aprendendo, é deixar a fala pra mais tarde. O que isso significa? A gente começa a aprender inglês, em uma semana a gente quer entender tudo, falar tudo, ler tudo, escrever tudo, né? Porque a gente é ansioso, o ser humano é ansioso, a gente não tem tempo a perder. Só que pensa bem, em português você demorou 2 anos, quando você nasceu, até você começar a falar as primeiras coisas. Você demorou 2 anos só para ouvir, sem falar nada. Você ficou 2 anos só ouvindo. O que é isso? Input, input, input. Recebendo. O que vem de fora, o que você recebe, vem primeiro. Então é lendo e, no caso de você ser criança e você quiser só falar, é ouvindo. Então gasta um tempo de processo mesmo. O cérebro humano precisa processar, entender os inputs, para logo depois, mais tarde, fazer o output, que é escrever, que é falar. Então, saiba que, no primeiro momento, você não vai falar nada. Você vai ouvir e vai buscar entender. Entender uma por uma das palavras? Não. O seu primeiro objetivo, a sua primeira micrometa é entender o contexto. Então a pessoa tá falando lá, o jornalista, ou o podcast, ou uma aula de conversação, o professor tá falando. Seu primeiro objetivo é entender sobre o que eles estão conversando. Eles estão conversando sobre política, eles estão conversando sobre crianças, sobre filhos, eles estão conversando sobre carros, sobre bicicletas, eles estão conversando sobre frutas que eles gostam mais, sobre cores. O que eles estão conversando? Esse é o primeiro passo, entender o contexto. Se você entendeu, você está no caminho. Depois você tenta entender mais palavras. Tentar entender um contexto com mais detalhes. Depois você vai entender o contexto com quase todas as palavras. Depois você entende todas as palavras e continua sem falar. Depois você começa a falar fazendo ok, it's okay, I understand, I get it. Você pode falar um pouco mais devagar? Can you speak slowly? Eu tô aprendendo inglês ainda. E depois de tanto praticar, de tanto errar, de tanto dar má nota, de tanta gafe, de tanto treinar, você vai evoluir pro próximo passo, que é conseguir falar um monte de coisas, mas você vai perdendo o que as pessoas estão falando com você, porque tá muito rápido. Mas com o tempo de tanto praticar,
você vai conseguir pegar esse passo e conseguir, enquanto tá lavando roupa, escutar uma série na TV, enquanto tá passando roupa, escutar um podcast em inglês, escutar o que seu filho tá assistindo em inglês ali no YouTube, escutar o Super Simple Songs, o Blip, a musiquinha, a letra da música do seu filho que tá falando, enquanto você tá lá varrendo a casa, enquanto você tá lá fazendo seus afazeres. Isso é um processo, isso leva tempo, isso não leva 2 meses, isso não leva 3 meses, isso não leva 5 meses. Para esse processo todo, eu levei uns 3 anos para conseguir, que eu comecei com 10 anos de idade, para conseguir começar a falar e me arriscar, me jogar no mundo, eu levei uns 3 anos. Isso é normal. A criança não demora isso tudo 2 anos para falar. Então, saiba que entender já é parte do processo. Tem muita gente que fala, eu só entendo, não consigo falar, desisto disso e larga. Não! Você está no degrau anterior. Mais um pouco de tempo, tem que juntar o tempo com o seu esforço. Porque se tem tempo, mas você não tá fazendo nada para chegar lá, não adianta, é óbvio. Isso é óbvio, não precisa nem falar para vocês. Mas se você tá todo dia, diariamente, se familiarizando, trazendo inglês para sua vida, com música, com filme, com jogos, com brinquedo da sua criança, eu tenho vários jogos lá no curso, tem jogo da memória, tem calendário, tem roda de sentimentos, tem flashcards, tem bingo, tem infinitas coisas pra gente brincar com as nossas crianças em inglês. Tem um e-book só com atividades, 12 atividades em inglês que a gente pode fazer com crianças de todas as idades, com as perguntas em inglês, com as perguntas traduzidas, com a forma como se pronuncia e o que a gente vai comentar durante a atividade com as crianças, tudo mastigado para vocês. Então a gente pode trazendo o inglês dessa forma. Ou então, escutando, só vai escutando com seu filho, escutando uma música, escutando. É a primeira coisa que você tem que fazer. Vai chegar lá, tenha paciência, persistência, permanência, prática e presença. Constância, presença constante, pais presentes. Tem que ter esses 5 P's que eu falo pra vocês, que são a base do método Pequenos Bilíngues, todos os dias da vida. Então, com o tempo, você vai vendo que primeiro você entende só o contexto, depois você entende o contexto e mais um pouco, e aí você vai evoluindo com relação a isso. Outra dica que eu te dou, pra quem tem medo de falar inglês, é o seguinte: pratique. Isso aí a gente já sabe. Se a gente não praticar, a gente não vai evoluir. Tem que praticar. Tanto é que é um dos 5 P's, né? É o quarto dos nossos 5 P's. Tem que praticar, tem que praticar. Se você quer ouvir melhor, você entender melhor, você tem que praticar ouvir. Se você quer falar melhor, você tem que praticar a fala. Se você quer ler melhor, tem que praticar a leitura. Se você quer escrever melhor em inglês, você tem que praticar a escrita, isso é óbvio, né? Ah, mas eu não tenho com quem praticar. Já resolvi esse problema pra você. O seu filho, seus filhos, sua criança, que seja ela na barriga, ela tendo meses de idade, ela tendo 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, não interessa. É a melhor pessoa para você praticar. Você tem ela 24 horas por dia, manhã, tarde, noite, madrugada. Você tem ela enquanto você tá bem, quando você tá mal, quando vai tomar banho, quando vai na padaria, você tem a sua criança 24 horas por dia disponível para você, implorando a sua atenção, precisando da sua atenção, querendo a sua atenção, e você pode em qualquer momento praticar com a sua criança, falar inglês com a sua criança, brincar, lavar a mão dela em inglês, dar banho em inglês, escovar dente em inglês. Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer. Ah, mas eu não sei como. Tem tudo explicadinho no meu Instagram. Se você der uma zapiada no meu feed aí, tem várias coisas no YouTube também, vídeos no YouTube. Tem o meu curso Pequenos Bilíngues. Não tem desculpa. E aí você vai praticar, se você não quiser praticar com seu filho ou não tiver filhos, você vai praticar em um ambiente seguro. Como que é um ambiente seguro? Para mim, o ambiente mais seguro que existe é dentro da sua casa com seu filho. Por quê? Sua criança não vai te julgar, não vai rir de você, não vai te xingar. E quando ela te corrigir, e for legal e for certo, ela estiver te corrigindo certo, você vai morrer de orgulho de ser corrigida por uma criança pequena em inglês. Então é a melhor pessoa para você praticar dentro da sua casa. Ou então no banho, com você mesmo, na frente do espelho, quando ninguém estiver ouvindo. Ou então
uma aula de conversação que nós temos também como bônus no curso Pequenos Bilíngues. Você entra na aula de conversação e se você não quiser falar, você fica só ouvindo. Mas se você quiser falar, você entra para um quarto, fecha a porta e fala. Fala errado, fala o tanto que você quiser, ninguém vai te escutar, seu marido não vai te escutar. Fala longe do seu marido, longe da sua mãe, longe da sua família, longe das pessoas que não vão, que você acha que vão te julgar. A Joane tá falando, meu filho faz isso, me corrige, é verdade, né, Joane? Quando a gente é corrigido, por um nativo, ou quando a gente é corrigido por um professor, às vezes, ou por um colega, né, uma pessoa que sabe mais que a gente fica sem graça. E muitas vezes a gente se cala e não quer mais falar nunca mais. Mas quando o nosso filho nos corrige, a gente ama e a gente morre de orgulho. Por quê? Porque nós ensinamos para ele, é mérito nosso. Nós ensinamos e eles aprenderam tão bem, que eles aprenderam mais que a gente, o cérebro deles é tão rápido, faz tanta conexão, que eles conseguem nos corrigir e você acha isso lindo. Então é a única pessoa que te corrige, você morre de orgulho e acha lindo. A Nessi tá falando, verdade, a Ana ontem me corrigiu triângulo, triangle. Então, quando a gente tá aprendendo shapes, a gente fala triangle, né? E às vezes, algumas pessoas falam triangle. E as crianças corrigem como que fala, né? Às vezes a gente fala, chama de triângulo de square ou de circle, e as crianças vão lá e corrigem a gente. Então é maravilhoso isso. Então pratica num ambiente seguro, onde ninguém vai te julgar. Pra mim, na minha opinião, não existe o melhor jeito e ambiente mais seguro do que a sua própria casa com o seu filho. Porque falar sozinha, tem muita gente que gosta, né? Tem até pessoas que eu conheço que falam sozinhas em português ou em inglês, que conversam sozinhos. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu entendo que tem gente que fala sozinha. Hoje em dia eu não acho estranho mais. Acho que tem que falar mesmo, principalmente quando está aprendendo inglês. Mas eu não sou de falar sozinha. Eu nunca conversei comigo mesma em voz alta. Eu sou de pensar. Então, pra mim, falar sozinha é muito esquisito. Às vezes eu já fiz isso, fazendo uma entrevista de emprego em inglês, no banho, ou então conversando com um diretor de uma empresa no banho, ou então falando com meu filho no banho, quando eu não tinha filho ainda, né? Um filho imaginário, um amigo imaginário. Eu já fiz isso pra praticar, mas não é o que eu sinto mais confortável. Agora, com meu filho, eu tô falando uma coisa que presta, uma coisa útil, tá resolvendo algum problema, eu tô passando alguma mensagem, eu tô praticando meu speaking, tô praticando meu listening, que eu tô escutando, tô praticando meu vocabulário, minha gramática, e tô praticando e ensinando pra ele ainda. Então, pra mim, é o que mais brilha. Mas você pode conversar sozinho, você pode fazer uma aula de conversação, fechar a porta. Por quê? Eu falo em ambiente seguro, que você se sinta confortável, sem medo de ser julgada, sem medo de alguém rir de você, de alguém te observar. Porque se você vai ficar com medo, você vai travar. Né? Se você ficar com medo de alguém te julgar, de alguém te corrigir, de alguém rir, de alguém te criticar, você vai travar. Então, no princípio, quando você estiver começando a praticar inglês, escolha ambientes seguros, onde você acha que as pessoas não vão rir de você. Eu sou uma pessoa zero tímida. Meu marido é ultra tímido. Então, quando a gente saía, o Leonardo bebezinho, não falava nem português ainda, eu conversando em inglês, ele tinha vergonha, ele saía de perto, ele fingia que não me conhecia, e ele pedia para eu não falar inglês perto das pessoas. Porque ele não queria que as pessoas olhassem, que eu chamasse atenção, achassem que eu estava me exibindo, me gabando. Hoje, ele já ama, porque o Leonardo fala, ele adora mostrar o filho bilíngue, né? É assim que funciona com pais. As mães estão lá ralando todo dia pra ensinar inglês e o pai não faz nada, né? Mas depois o pai adora exibir, a avó adora exibir, quem não ajuda, quem ri de você no começo, adora exibir o filho, o neto e a criança bilíngue. É assim que funciona. Vai por mim que é assim que funciona. Aí, você fala em ambientes seguros, que você se sinta confortável. Tem sites, tem aplicativos, pagos ou gratuitos, para você treinar sua conversação em inglês, para você treinar o seu speaking. Você pode também colocar o Duolingo. O Duolingo também te ajuda muito, que é um aplicativo gratuito. Você pode baixar, tem o speaking, tem o listening, tem a escrita. Então, não é desculpa. Se você tem medo, você tem que descobrir o motivo do seu medo e vencer isso. É vergonha? É medo de ser criticada? É medo de ser julgada? É achar que você é burra? É achar que você tá travada, que você não sabe nada? Se você entende, você não está travada.
Você está no processo, é porque leva tempo. O que não pode fazer é parar. Parar é a única coisa que vai te impedir de aprender inglês. A regra é, começou, não para mais. Vai lá no meu desafio, vai lá nos meus stories. Ontem eu postei um desafio novo para essa semana. E aliás, eu quero que todas as minhas alunas gravem e me marquem nos stories para eu repostar, para eu dar feedback, para eu dar dica, para eu corrigir alguma coisa se precisar, sobre do you have a brother? Do you have a sister? What's the name of your brother? What's the name of your sister? Are you an only child? Isso tudo. Se você não entendeu nada, vai lá nos meus stories, tá tudo explicadinho, e posta o desafio dessa semana falando com a sua criança, esperando a resposta da sua criança, vendo como que ela vai reagir, como que ela vai responder, mesmo que seja só yes or no. Isso também é resposta, é processo. Só não é processo quando o inglês não tá vivo na sua casa. Quando não tá escutando nada, nem lendo nada, nem falando nada, nem ouvindo nada. Quando você tá fazendo uma dessas 4 coisas em inglês todos os dias na sua casa, você está no processo. É só esperar. Agora, esperar sem fazer nada, aí você tá querendo muito, né, minha amiga? Aí tá querendo demais. Não tem jeito de alguém fazer mágica na sua cabeça. Então, se você está todos os dias lendo, ouvindo, falando ou escrevendo alguma coisa de inglês, você está no processo. E a última dica que eu dou para fechar, se você tem medo ou vergonha ou tem trava para falar inglês, é estude a pronúncia. Como assim? É claro que eu não tô falando para você começar estudando o IPA. Eu sou apaixonada pelo IPA. Eu estudo IPA, eu estudo fonética, eu estudo pronúncia ainda hoje. Mas isso é coisa mais de gente que já sabe inglês, de linguistas, que vai mais profundamente para estudar o IPA, que é o International Phonetic Alphabet, que é onde fala o inglês americano padrão, a pronúncia correta de todas as palavras, e você tem que aprender símbolos, que são símbolos que correspondem a sons, e aprendendo esses símbolos correspondentes a cada som, você não erra a pronúncia em nada. Inclusive, é aí que os americanos mesmo, eles se corrigem, eles conferem essa pronúncia, porque sabe que até para eles é difícil, é tricky. Então, não é estudar o IPA profundamente, mas se interessar pela pronúncia, pela fonética. Lá no curso Pequenos Bilíngues tem um módulo inteiro de fonética de bônus também, que eu explico qual é o som de cada uma das letras do alfabeto. A letra A faz qual som, a letra B faz qual som. E isso ajuda na fase de pré-alfabetização, letramento para sua criança, e ajuda na sua pronúncia. Por exemplo, eu tenho várias lives também. Eu tenho uma live no YouTube só com o som do TH, eu tenho live com o som do R, com o som do M, com o som do N. Então, cada letrinha que você aprender a pronúncia já é um passo a mais. Não estudar símbolos e grafemas e transcrição fonética, porque tá demais ainda para quem tá começando. Mas saber os sons das letras, por exemplo, vou dar uma dica aqui, que eu já dei várias vezes. Se você procurar no meu vídeo, no meu feed, lá no YouTube ou no Instagram, você vai achar. Por exemplo, a letra R. Sempre que estiver escrito a letra R no inglês, o som é r, de porta, porteira, portão. R. Sempre. Não existe a letra R que faz som de r em inglês. Em português tem, em inglês não. Não existe letra R que faz som de r igual tem em português. Não existe. A letra R só tem som de r. Então sempre rose, que é rosa, bring, ou então red, que é vermelho, brown, que é marrom, brown. Olha o R depois do B, brown, é marrom. Não existe brown. E também o red não é red. Por quê? Porque a regra do padrão da língua, da pronúncia, da fonética do inglês é o R sempre ter o som puxado, do caipira. Então não é red e não é red, é red. Não é brown, é brown. Sempre que o M e o N estiverem no final de uma palavra, eles precisam ser marcados. Aqui no Brasil, a gente fala, por exemplo, se a gente for ler a palavra brown, a gente fala brown. Brown.
O N nem existe, né? Quando termina aqui no Brasil. Mom, a palavra mãe, a gente fala mãe. A gente não marca o M. Já perceberam? Por isso que o sotaque, a pronúncia brasileira fica errada. Muitas vezes. Porque a gente abrasileira alguns sons que não podem ser abrasileirados. Então, em inglês, é regra. Se termina em M ou N, a gente tem que marcar forte essas letras. Então, a palavra mom, por exemplo, mãe, não é mãe, é mum. Repete aí comigo. Mum. A palavra brown, que é marrom, não é brown. O artista não chama Carlinhos Brown. Ele chama Brown. Brown. Tem que marcar esse N. Olha, Brown, mum. Viu como mudou a pronúncia? Viu como ficou parecendo mais nativo? Viu como ficou parecendo mais profissional, mais fluente? Olha só, mum e mum. Essa é a minha mãe. Essa é a minha mum. Viu a diferença? Agora brown. Brown e brown. Então, sempre que o final for com M e com N, a gente tem que marcar esse som. Sempre que for o R, o som de R. O som de R é a letra H. Por exemplo, helicopter. Heart. Heart. Viu? Então são coisas que a gente pode aprender e falar, olha, então faz diferença na minha pronúncia. E se eu estudo pronúncia, se você entende essas regras, mesmo que básicas, sem se aprofundar e se atolar no IPA ainda por enquanto, pegando essas dicas com a gente aqui no Instagram, no YouTube, fazendo perguntas, você consegue interpretar melhor a palavra quando você ouve. Porque se você ficar esperando o nativo, ou a série, ou o americano, ou a música falar mãe, ela não vai falar mãe, ela vai falar mom. Mom. E aí você não entende, porque você está esperando um mãe, que é igual você fala, que é igual você fala no Brasil, que é a regra do padrão da língua brasileira. Então, quando você estuda a pronúncia, se interessa pela pronúncia, presta atenção, pergunta, assiste vídeos, aulas, venha perguntar, participa dos desafios e eu te corrijo lá na sua pronúncia. Posta e me marca lá e eu te dou um feedback na sua pronúncia que eu dou em todos. Aí você fala, eu não sabia disso, mom, brown. Então você vai escutar brown, não brown. Aí você vai entender melhor, porque você vai entender corretamente. E, consequentemente, depois do input, você vai ter o output, que é falar melhor também. Mom, brown. O L, quando acaba em L, aqui a gente fala, por exemplo, a palavra Brasil. A gente fala Brasil. Quando acaba em L, a gente põe um U, né, pra falar. Mas a gente não fala Brasil. A gente fala Brasil. O L também é marcado no final, coisa que não acontece no Brasil. A gente faz com som de U. Então é mom, brown, Brasil. Wheel. Viu a diferença? Então, esses detalhes pequenos, só essas 3 dicas, vocês já vão começar a entender melhor e começar a entender por que você não entende nada do que as pessoas falam. Não é porque falam rápido, é porque emenda uma palavra na outra e fala com a pronúncia correta, que é diferente da pronúncia brasileira. Então, estuda pronúncia também, mas com tempo. Um dia de cada vez. Um dia você estuda o som do R, outro dia das vogais longas, outro dia das vogais curtas. E vai no seu tempo, ensinando para sua criança, aprendendo junto com ela. Quando ela tiver 10 anos lá e estiver fluente, você vai estar também. Sem pressa. E aceite que entender também é processo. Tem que ter paciência, persistência, permanência, prática e presença. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, palpite, me manda aqui abaixo nos comentários. Essa live vai ficar gravada no feed. Ou me manda no YouTube, ou me manda no direct. E eu falo mais uma vez, se você quer começar, quer perder vergonha, quer destravar, comece pelos meus desafios semanais. Já teve um semana passada e ontem eu lancei outro. Então faça na sua casa com seu filho, ensine para ele o que significa toda essa palavra. Tá lá escrito, todo explicadinho. E você me marca, eu vou te dar um feedback na sua pronúncia. Vou te dar um feedback se você tá falando a frase certa, o que mais que você pode acrescentar. E aí você já começa hoje
agora, a partir de aí. E também eu te indico para você ir fazer parte da semana da Jornada Fluência em Família, que já começou ontem, que é só essa semana, aulas 100% online, 100% gratuitas. A primeira já está no ar, você já pode assistir, está no meu link da bio. Você pode assistir a aula número 1 lá, já vai sair do ar semana que vem, tá? E eu tô aqui para qualquer dúvida, palpite, sugestão, resposta, eu respondo a todas as perguntas, uma por uma, no meu Instagram. Pode demorar 24 horas, mas eu sempre respondo. Não perca a oportunidade de aprender. Pra gente perder o medo, a gente tem que ir, ficar próxima dele e depois vai estar só você e o inglês sem o medo no meio. Entendeu? Primeiro tá você, o medo e o inglês. Depois o medo sai, fica só você e o inglês. Aí vocês vão se virar aí. Com a minha ajuda, com a ajuda das pessoas que pensam como você e querem ser fluentes como você, que são muitas. Então só vem pro time, tá? Um beijo. Quinta-feira eu volto com uma Ultra Simple Activity aqui, 9h30 da manhã. About 9h30 da manhã. Por aí. Porque eu sou mãe, você me entende. Um beijo. Bye, bye.